Fala abençoados, sejam bem-vindos a mais um Café Devocional. O tema de hoje é: a quem vocês têm recorrido? E para poder ilustrar este tema tão impactante, nós estaremos aqui lendo no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 14, do versículo 26 ao versículo 32, que vai contar aquela história onde Pedro está andando sobre as águas, aí um vento mais forte sopra, ele olha para o lado, começa a afundar, depois clama Jesus, Jesus pega em suas mãos, os dois voltam para o barco e ali o vento é acalmado, a tempestade acaba e tudo fica bem. Então vem comigo, vamos fazer a leitura. Lembrando, se você não curtiu, não comentou, já faça isso agora, já envie para aquela pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus, que precisa ter sua fé renovada, que precisa se aproximar de Jesus, tá bom? Então vamos lá, vem comigo. Versículo 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Vamos meditar nesse texto, vamos meditar nesses versículos que nós acabamos de ler. Como de costume, eu falo para vocês que para você poder compreender ou desenvolver até uma emoção sobre aquilo que você está lendo, você tem que imaginar. Então, imagine você no meio do mar agitado, imagine você tendo a certeza que vai morrer afogado por aquela tempestade, mas você vê de longe um homem andando sobre as águas, os discípulos que estavam com você começam a ficar aterrorizados, e Jesus, que está vindo, fala para que vocês se acalmem, porque não é nenhum fantasma, era apenas Jesus que estava vindo sobre as águas. E para poder confirmar, você num ato de coragem, fala: Jesus, se é você mesmo, deixa que eu vá até o Senhor. E ele fala: vem. E você, num ato de muita coragem, desce do barco e vai andando sobre as águas até chegar a Jesus. Pelo menos essa era a ideia. Mas só que no meio do caminho o vento sopra mais forte do que já estava. E você, com medo, olha para o lado e começa a afundar. Aí você, desesperado, clama a Jesus, ele segura em suas mãos e volta com você para o barco e acalma toda aquela tempestade. Foi isso que aconteceu aqui com Pedro nessa história. Pedro, entre os discípulos, foi o que mais teve coragem para poder ir até Jesus. E com essa história, eu quero aqui separar 3 pontos para nós estarmos meditando e, consequentemente, sendo edificados pela palavra de Deus. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que Pedro foi o único entre os discípulos a querer ir até Jesus, a descer do barco, a andar sobre as águas. Lembrando que Pedro, ele era pescador, ele não andava sobre as águas, talvez ele nadasse sobre elas, mas não andar sobre ela. Mas no ato de coragem, ele, de forma contrária à maioria, de forma contrária à lógica, ele andou sobre as águas. Ele tomou uma decisão. Quando tudo parecia que era impossível, ele foi e tomou a decisão para ir de encontro a Jesus de uma maneira que era impossível pela lógica humana de ele conseguir se aproximar de Jesus, que era andar sobre as águas. Mas ele conseguiu andar, até num determinado momento, mas conseguiu andar sobre as águas. O segundo ponto que me chamou a atenção aqui, Pedro, ele até começou bem.
Ele começou mandando. Mas só que, se você reparar no texto, enquanto ele está olhando para Jesus, ele está caminhando. Mas quando ele tira o olhar de Jesus e olha para o lado, o que acontece com ele? Ele começa a afundar. E isso é com a gente também. Independente da tempestade que nós estamos vivendo, quando eu falo tempestade, pode ser na área emocional, na área financeira, na área da saúde, na área familiar, independente da área. Talvez você está passando por uma tempestade. Mas só que você pode fazer com que essa tempestade cesse. Você tem que ir até Jesus, tem que estar olhando para Ele, você tem que estar focado nele. Caso contrário, você não vai conseguir passar por essa tempestade. Você irá afundar, assim como aconteceu com Pedro. Porque ele está afundando, mesmo quando ele estava indo. Mas quando ele presta atenção no vento que soprou mais forte e tira a visão de Jesus, aí ele começa a afundar. Mas quando ele clama a Jesus, meu irmão, alguma coisa diferente acontece. Jesus pega da mão dele, Jesus levanta ele. Os dois caminham sobre as águas até chegar no barco. Aquilo que parecia impossível de acontecer, aconteceu de uma forma grandiosa. Imagine você no lugar de Pedro, segurando nas mãos de Jesus e andando sobre as águas. Aquelas águas agitadas, porque naquele momento Jesus ainda não havia acalmado aquela tempestade. Então, no meio da tempestade, estava Pedro segurando na mão de Jesus até ambos entrar no barco. A gente pode estar no meio da tempestade, mas se a gente estiver segurando na mão de Jesus, é certeza que a gente vai conseguir atravessar essa tempestade que estamos momentaneamente passando. Agora, o terceiro ponto e muito importante que nós devemos aqui observar é Pedro. Ele clamou a Jesus, mesmo tendo os discípulos no barco. Ele clamou a Jesus que estava andando sobre as águas. Ou seja, ele não pediu ajuda de homem na hora que ele estava afundando. Ele não pediu ajuda dos amigos na hora que ele estava afundando. Ele pediu ajuda a Jesus, o único que poderia socorrê-lo naquele momento. Porque todos ali estavam aterrorizados com a tempestade. Mas Pedro, ele tinha no coração, se ele clamar a Jesus, Jesus iria socorrê-lo. Ele não tinha dúvida. Eu não sei a quem você está recorrendo, como é esse tema do devocional. A quem você está recorrendo? Mas para concluir aqui, se você estiver recorrendo a homens, amigos, pare com tudo que você está fazendo. Passe a recorrer a Jesus, porque este sim segurará em suas mãos e no meio dessa tempestade irá te dar livramento, irá te dar vitória, irá transformar a sua vida, porque não há nada impossível para ele. Independente da tempestade, ele andará com você sobre as águas, segurando em suas mãos até chegar do outro lado, até chegar no barco. E aí sim, a tempestade vai cessar. E você, juntamente com Jesus, vão viver o milagre, porque ele vai proporcionar isso a você, porque ele é poderoso para proporcionar, tá bom? Fique com essa mensagem, com esse devocional. Já compartilhe e envie para aquela pessoa que está precisando ouvir que Jesus é com ela, que Jesus está com ela no meio dessa tempestade, tá bom? Feche seus olhos que eu irei estar orando por você. Pai, a tua mensagem foi ministrada e o Senhor conhece todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, porque esse vídeo não chegou até elas por acaso. O Senhor tem um propósito para todas as coisas. E que essa mensagem não venha a ser arrebatada do coração delas, mas que elas venham compreender que o Senhor sempre estará com elas no meio da tempestade. E se elas recorrer ao Senhor, o sobrenatural acontece, assim como aconteceu nesse caso do texto que nós lemos aqui e usamos para poder ministrar a tua palavra, onde o Senhor segura na mão de Pedro e anda sobre as águas agitadas. O Senhor também é poderoso para fazer a mesma coisa conosco, segurar em nossas mãos enquanto estivermos atravessando uma tempestade,
porque temos a certeza, se nós estivermos segurando em suas mãos, a vitória é nossa, porque assim o Senhor garante. Vai de encontro àquela pessoa que está com depressão, que está enferma, e cure elas, Pai, porque o Senhor é poderoso para todas as coisas. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e até amanhã. Fique com Deus e que Ele continue vos abençoando.